Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquela que é o melhor componente, que é o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 24. Objeto de conhecimento. Brasil, primeiro reinado, o período regencial e as contestações ao poder central. Detalhamento. O período regencial. Balaiada, sabinada, cabanagem e farroupilha. Separe seu caderno, suas canetas coloridas, faça as anotações necessárias e uma boa aula. A nossa aula, irá tratar de um assunto importantíssimo para a história do Brasil. Estamos tratando dessa história que é uma história muito rica, a história do nosso país. E diante das diversas etapas, existe um momento histórico do Brasil que ele é extremamente fundamental para compreendermos a construção do nosso território. Que período é esse, professor? Período regencial, um período extremamente importante, na qual teremos turbulências na nossa história. Então, com o desenrolar da nossa aula, iremos tratar justamente dessas idas e vindas desse período, que é um período extremamente importante da história do Brasil. O período regencial, no Brasil, compreende um intervalo entre 1831 e 1840. Então, estamos tratando de 9 anos aí, do período da nossa história. Quando o país foi governado por regentes, Mas, professor, só uma pausa. O que seriam regentes? Seriam justamente aqueles que vão reger como um maestro. Então, a palavra regentes aí, que vai remeter justamente a esses maestros que vão dar os direcionamentos, tudo bem? É por isso que o período na qual estamos falando é justamente regencial, porque você vai ter as figuras dos regentes, desses maestros do período regencial. Vamos ao texto. Devido à menoridade do imperador Dom Pedro II, durante esse período ocorreram diversos conflitos políticos, sociais e econômicos. Olha só que ponto importante que o nosso texto trouxe. Estamos falando de um corte histórico que, teoricamente, é até pouco tempo. Estamos falando aí de um período de 9 anos. Mas é um período muito importante da nossa história. Por quê? Dentro desse período, nós vamos ter essa configuração do espaço e do território brasileiro sendo alterada, principalmente no campo político. Aí, é por isso que você tem esse corte diante da história do Brasil, chamado período regencial. Vamos ao texto. Dom Pedro II ascendeu ao trono com apenas 5 anos de idade. Após a abdicação... Opa, professor, o que é abdicar? É deixar, deixar de lado. Eu abdico, eu largo essa minha responsabilidade. De seu pai, Dom Pedro I, em 1831. Devido à sua idade, uma regência, como nós falamos, ele precisava ser regido, ele precisava de pessoas que o orientassem. Foi estabelecida para governar o Brasil, até que ele atingisse a maioridade. Então, estamos falando de um contexto brasileiro completamente diferente e novo.
Dom Pedro I, após o processo de independência do Brasil, né, não muito tempo depois, ele abdica e retorna ao continente europeu, a Portugal. Porém, ele deixa o seu filho, que à época só tinha 5 anos de idade. Então, não haveria possibilidade, né, lógica de uma criança de 5 anos de idade governar um país. Qual é a medida tomada por aqueles que regiam a política do Brasil? Bom, enquanto Dom Pedro ainda é menor de idade, o que temos que fazer? Teremos que governar o Brasil. É por isso que o período é chamado de período regencial, porque você vai ter, né, durante esses 9 anos, uma configuração na qual regentes irão estar à frente do país, né, do Brasil. Então, esse período, ele é um período muito específico, na qual você tem um rei que é ainda criança e que não pode assumir as responsabilidades de um rei, mas que será, né, como nós podemos dizer, vai ser lapidado, né, por esses regentes que, enquanto ele está, né, enquanto esta criança está sendo educada e doutrinada a ser um novo imperador, você vai ter essa figura dos regentes, né, encaminhando e tomando as decisões do recém-país, né, chamado Brasil, recém-independente Brasil. Tudo bem? Olha lá, vamos verificar aqui as etapas desse período regencial. Bom, num primeiro momento nós temos, né, a regência provisória, que, para você perceber, ela não dura nem um ano, pois é um período na qual você tem adaptações, né? É um período que o Brasil está passando por um momento muito turbulento, principalmente na questão política. Então você tem a regência provisória, a regência permanente, que dura entre 31 e 35. Essas regências provisória e permanente, elas são chamadas de trinas. Regência trina provisória, regência trina permanente, porque você vai ter a figura de 3 políticos nessa tomada de decisão. Porém, né, a partir de 1835, você vai ter novas 2 regências. A regência una do Padre Feijó, que vai de 35 a 37, e a regência una de Araújo Lima, que vai de 37 a 40. Mas, dentro dessas etapas do processo da regência, o que é importante, né, você se atentar é que você perceba que esse contexto é um contexto muito volátil. Professor, o que seria volátil? É algo que muda muito rápido. Então você percebe que de uma regência para outra, né, as mudanças elas são muito rápidas. Então, o que você precisa, né, atentar-se é que, diante do período regencial, você vai ter diversas regências. Regências trinas, né, provisória, permanente, e regências unas, né, com o Padre Feijó e com a figura do político Araújo Lima. Então, o que você percebe? Que você tem um Brasil instável. Essa é a palavra-chave da nossa aula. Um Brasil de instabilidade política, né, como percebemos nas mudanças das regências, e principalmente social. Então, é dentro desse cenário do Brasil regencial, um Brasil, isso mesmo, instável, que você vai ter o afloramento,
né, o surgimento de grupos políticos contrários, né, e que cada grupo político vai defender e acirrar ainda mais esse clima de instabilidade. Então, o Brasil, no período regencial, toda vez que você lê Brasil regencial, já vem logo na sua cabeça instabilidade. Instabilidade política e social. Então, você vai ter, dentro desse regime regencial, justamente, né, o afloramento desses embates políticos, como iremos ver a partir dos grupos políticos. Olha lá. Você vai ter no Brasil grupos políticos específicos e que iriam defender a sua ideologia. Professor, o que seria ideologia? O seu pensamento, né? A sua linha de pensamento, aquilo que eles acreditavam. Então você tem um grupo muito importante que são os restauradores. O que seria restaurar? Isso mesmo, né? É você resgatar algo, é você retomar algo, né, em uma configuração que já existiu. Então, por exemplo, quando nós falamos, eu preciso restaurar uma mesa lá em casa, eu preciso resgatar aquilo que ela já foi um dia. Então, o grupo dos restauradores, eles estavam ligados justamente ao antigo partido português e almejavam o retorno do Dom Pedro I. Então, você tem um partido que é o partido dos restauradores, que queriam o quê? Restaurar, resgatar um passado, né? E que passado era esse? Era justamente o Dom Pedro I. Então os restauradores, eles gostariam desse retorno do Dom Pedro I, né? Eles aclamavam pelo retorno, pela volta dessa figura do líder, né? A figura do rei, do imperador Dom Pedro I. Esse grupo político, né, vai ser denominado como os restauradores, diferentemente do grupo político chamado liberais moderados, os liberais moderados, como podemos ver aqui no nosso texto. Olha lá, os liberais moderados, eles eram o quê? Eles já tinham uma aproximação com o federalismo e uma relativa autonomia para as províncias. Olha lá, vamos decifrar esse texto. Os liberais, o que significa algo liberal? Né? Algo liberal, olha só, duas palavras importantes. Os liberais moderados. O que é algo liberal? É algo que não está preso, né? É algo que tem, de um certo modo, ideias mais livres. E o que isso te remete? A ideais, né, pautados nos ideais iluministas, de liberdade, de direitos civis. Então, os liberais moderados, né? Moderação, algo que tem controle. Então, eles defendiam ideais de liberdade, né? Mas sem amarras, mas com uma certa moderação. E como o texto nos diz, né? Eles são liberais moderados e que defendiam o quê? Um federalismo. O que seria o federalismo? Você tem o Brasil recém-independente. Você tem, né, divisões ali, você tem províncias no Brasil. E essas províncias, elas estavam ainda muito atreladas ao poder de quem? Do imperador, né? Do rei, a figura do rei. Então o poder estava muito centralizado na mão de quem? De uma pessoa, do rei, do imperador. Então você tem o quê? Essa figura dos liberais moderados defendendo o quê? Olha, esse poder, ele precisa, né? Ele precisa ser dissipado, ele precisa ser o quê? Dividido. As províncias, elas precisam ser mais autônomas. A região ali, né, da província do Grão-Pará, ela precisa
tomar as suas decisões, assim como a província de São Paulo, ela precisa, né, os políticos que lá estão, eles precisam ter mais autonomia e não ficar muito atrelado à figura do imperador. Então, os liberais moderados, eles tinham, né, justamente esse pensamento de mais liberdade para as províncias. Diferente de quem? Dos restauradores, né, que defendiam o retorno da figura do imperador para defender essa centralização no poder de um só. Mas, além dos restauradores e dos liberais moderados, você vai ter quem? Os liberais exaltados. Vamos ao texto? Liberais exaltados, né? Que eram quem? Eles pregavam uma maior redução do poder central, então uma maior redução do poder do imperador, isso mesmo, através do federalismo. Tirar a característica de províncias, né, e agregar a elas uma certa autonomia, e possuíam ideias, né, democráticas do sistema eleitoral. Então você tem o quê? Os liberais exaltados, eles já eram, né, mais, vamos assim dizer, radicais. Eles queriam a redução mesmo da figura do poder do imperador e queriam, né, essa quebra, de um modo geral, com o poder imperial. Então, eles queriam tirar esse poder que estava centralizado na mão do imperador e, de um modo geral, passar à mão do povo. Vamos adiante. É um período justamente de instabilidade, né? A diversidade. Então, o que seria uma diversidade? Diversidade são vários projetos e de interesses, assim como a sua ausência de autoridade monárquica, né? A ausência da figura de um imperador, transformou o território brasileiro em um espaço propício para revoltas regionais. Olha só. Como eu havia falado, toda vez que você pensar período regencial, qual é a palavra que vem? Instabilidade. O território brasileiro virou basicamente um campo de guerra, de instabilidade, de conflito, pois você não tinha mais a figura, né? Entenda, nós, seres humanos, trabalhamos muito com a imagem. A imagem que o outro passa para você. Então, você ter a imagem de um líder forte, bem vestido e que toma boas decisões é muito importante para uma estabilidade política e social. Mas a partir do momento em que o imperador Dom Pedro I, que tinha, né, acabado de declarar nosso país independente, abdica e volta para Portugal e deixa seu filho de 5 anos de idade, uma criança, né, um bebê. O que isso traz? A imagem de desordem, a imagem de insegurança. Então estamos sem líder. É por isso que o período regencial é um período de instabilidade, porque você tem, né, lembre das etapas do período regencial, né, provisório, permanente, as regências unas. Então é o quê? São diversos projetos que não vão dando certo e não controlam o quê? Essas revoltas regionais que vão eclodir no território como um todo. Nós temos um país que é recém-independente. Então aquele sentimento de eu sou brasileiro, é a minha nação, ele ainda nem existia de fato. As pessoas mal imaginavam que seria eu sou brasileiro, né? Elas eram mais voltadas à sua regional, né? ao seu ambiente regional. Então isso explica o quê? Essas revoltas regionais que vão eclodir nesse período, né, de instabilidade. É dentro desse período de instabilidade, né, que
Durante a regência trina provisória, cria-se a Guarda Nacional, que tinha como objetivo principal o quê? Garantir a manutenção da ordem e da estabilidade política no país, substituindo as antigas milícias e ordenanças coloniais. Olha que ponto importante. A Guarda Nacional, o Brasil, ele está num período tão instável que é necessário criar como se fosse uma polícia do país, a Guarda Nacional, que inclusive existe até hoje a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela vai ser criada com que objetivo? Da manutenção do nosso território. Para você perceber o quão esse período ele é instável. Vai, eclodir, diversas revoltas regionais. Então, é necessário o quê? A criação de uma guarda do Brasil, Não é um exército, é uma guarda organizada a fim de conter conflitos internos, não externos. Então, perceba, é diante desse caos que o território brasileiro está instaurado por causa da não existência de uma figura, monárquica ou da figura de um líder. Afinal de contas, o nosso líder até então era uma criança e você tinha apenas regentes, que vai eclodir aquilo que chamamos de revoltas regionais. Olha lá, é muito importante que você esteja atento a essas revoltas regionais, pois cada uma vai apresentar as suas características próprias. E iniciaremos falando da cabanagem. Olha lá, a cabanagem que vai ocorrer entre 1835 a 1840. Vamos ao texto. A revolta da cabanagem ocorreu na província, do Grão-Pará, entre os anos de 1835 e 1840. Seus componentes foram negros, índios e os cabanos, que moravam nas cabanas, de um modo geral, essa população mais empobrecida. Seus integrantes lutavam pela melhoria de vida dos pobres e pela perda do domínio político dos grandes produtores de terra. Olha só, esse movimento, o movimento cabano, é um movimento extremamente forte, principalmente na região que hoje é o estado do Pará. Então esse é um movimento que vai acontecer no norte, do nosso Brasil. Você tem o movimento cabano sendo um movimento principalmente não, é um movimento de pessoas pobres, negros, caboclos, índios, que estão sedentos pelo quê? Pelo básico. É um povo extremamente explorado pelos grandes produtores de terra e por uma burguesia que explorava esses povos. Mas entenda, já estamos falando de um período na qual durante o século XIX, 1835 a 1840. Então, alguns ideais já estavam muito bem difundidos, até mesmo pela população mais empobrecida, como os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essa população literalmente toma o poder na região do Pará, mas será combatida por quem? Isso mesmo, pela Guarda Nacional. Então entenda, na região norte vai haver uma revolta muito importante, que é a revolta da cabanagem, e que se chama assim por causa que a grande maioria da população que participou desse movimento, que pegou as armas e foi à luta para tentar a derrubada do poder central, era uma população pobre que morava em cabanas.
Na região do Maranhão, né, no Nordeste brasileiro, você vai ter a balaiada, que vai ocorrer entre 1838 e 1841. Esse conflito recebeu adesão dos quilombolas, escravos, artesãos e pobres que lutavam para deixarem de ser explorados pela classe dominante, os produtores rurais e os grandes comerciantes da região. Olha só, como de um certo modo são movimentos até próximos, né? Na cabanagem você tem aquela parte da população pobre, né? Negros, índios, mamelucos, caboclos. Então você tem essa população lutando pelo básico, assim como no Maranhão. Só que eles lá, né, vai receber o nome da balaiada muito por causa de um instrumento que eles utilizavam nas produções. Vamos adiante. Os malês, né, que vai ocorrer em 1835, que foi na capital, né, Salvador, da província da Bahia, no ano de 1835, na região, haviam muitos negros escravos e libertos que não se conformaram com a escravidão e a imposição da religião católica, ponto importante a respeito do movimento dos malês. Vale ressaltar que os negros de Salvador eram, em sua maioria, de origem muçulmana. Então, na Bahia, né, na revolta dos malês, você já vai ter um ponto muito importante, que é a questão religiosa inserida nesse conflito, que não é um conflito só religioso, né? É um conflito que luta contra a escravidão. Então, você compreende o quê? Que esses movimentos são movimentos que, de um modo geral, lutam em prol da liberdade e da igualdade de uma sociedade, né? São movimentos que lutam contra uma dominação exploradora. Ainda na Bahia, 2 anos após a revolta dos malês, foi a vez de uma classe média, os ricos e militares, se juntarem para dar início à revolta da Sabinada. As reivindicações eram os baixos salários dos militares e a insatisfação com o governo regencial, que queria enviá-los para resolver conflitos populares no sul do país. Então você tem, né, dentro desse período, justamente, né, essas movimentações, que são movimentações de uma classe empobrecida, de um modo geral, e que luta pelo quê? Por uma sociedade, de um modo geral, mais igualitária. Então, diferentemente, né, daquilo que percebemos no movimento da Sabinada, que também é um movimento regencial, mas que, de um certo modo, já representa uma classe mais abastada, que era a classe dos militares. E assim, vamos, né, aqui a nossa ilustração. Olha só como podemos perceber justamente o quê? Que diante do território brasileiro, você tem o quê? Você tem movimentos, né, chamados de revoltas regenciais, na qual, dentro da totalidade do território brasileiro, você vai ter diversos, né, movimentos de norte a sul do país, como, né, a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês e também a guerra dos farrapos, né, a farroupilha lá no sul do Brasil, que foi um movimento extremamente forte, mas que só conseguirá, né, ser vencido pela força, né, da Guarda Nacional somente já em um outro período, que é o período do Segundo Reinado. E assim, finalizamos a nossa aula falando a respeito de um período de instabilidade social, política, que é o período
regencial.